definitiva. Por esta Eucaristia, unamo-nos mais profundamente a Cristo. Cultivemos em nós os seus sentimentos de total confiança no Pai e total entrega amorosa aos irmãos e irmãs. Fortalecemos nossos laços de comunhão e de solidariedade com as causas da educação e que a campanha da fraternidade nos ajudou a refletir. E também hoje é aniversário de natalício Carmen Gobi. Vamos juntos. Se o povo de Deus no Senhor cresça, se hoje atendesse a sua voz. Se o povo de Deus no Senhor cresça, se hoje atendesse a sua voz. Se a gente atendesse sua voz, vamos juntos fazer louvação. Neste tempo aclamar o Senhor, o rochedo para nossa salvação. Com alegria cantar seu louvor, com alegria cantar seu louvor. Se o povo de Deus no Senhor cresça, se hoje atendesse a sua voz. Se o povo de Deus no Senhor cresça, se hoje atendesse a sua voz. Se o povo de Deus no Senhor cresça, se hoje atendesse a sua voz. Se o povo de Deus no Senhor cresça, se hoje atendesse a sua voz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, o Senhor disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamo-nos pecadores e necessitados da misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados cantando. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos de omissões por minha culpa, tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.
Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bem-vindos. Bem-vindos. Olha, está chegando mais gente boa aqui. Bom dia. Que Deus abençoe vocês, viu? Bom encontro, boa catequese. Podemos nos assentar, meus irmãos, para ouvirmos a palavra de Jesus. O perdão e o amor que Deus presenteia ao pecador, o converte e o regenera. Esta nova condição que vem pela fé nos impulsiona para a meta que é permanência em Jesus Cristo. Jesus veio para salvar e não para condenar. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor, que abriu uma passagem no mar e um caminho entre as águas impetuosas, que pôs a perder carros e cavalos, tropas e homens corajosos, pois estão todos mortos e não ressuscitarão. Foram abafados como mecha de pano e apagaram-se. Não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas, e que já estão surgindo. Acaso não reconheceis? Pois abrirei uma passagem no deserto, e farei correr rios na terra seca. Hão de glorificar-me os animais selvagens, os dragões e os avestruzes, porque fiz brotar água no deserto e rios na terra seca, para dar de beber a meu povo, a meus escolhidos. Este povo eu o criei para mim, e ele cantará meus louvores. Palavra do Senhor. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Entre os gentios se dizia, maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrente no deserto.
os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes, cantando de alegria, voltarão, carregando os seus feixes. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, na verdade, considero tudo como perda, diante da vantagem suprema, que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu perdi tudo, considero tudo como lixo, para ganhar Cristo e ser encontrado unido a ele, não com minha justiça provindo da lei, mas com a justiça por meio da fé em Cristo, a justiça que vem de Deus na base da fé. Esta consiste em conhecer a Cristo, experimentar a força da sua ressurreição, ficar em comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha recebido tudo isso, ou que já seja perfeito, mas corro para alcançá-lo, visto que já fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, eu faço. Esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente. Corro direto para a meta, rumo ao prêmio, que do alto Deus me chama a receber, em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Agora eis o que diz o Senhor: de coração convertei-vos a mim, pois sou bom, compassivo e clemente. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus
trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivos de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho, Senhor, perdoa os nossos pecados. Queridos irmãos e filhos em Cristo, aqui presentes nessa igreja, também os que nos acompanham pelas nossas redes sociais, bendito seja Deus, nós estamos celebrando o 5º domingo do tempo da Quaresma. E o 5º domingo do tempo da Quaresma, antes da reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, era chamado primeiro domingo do tempo da Paixão. Quem nasceu antes de 1962 pôde celebrar missa em latim. Então esse domingo era chamado primeiro domingo da Paixão, e o domingo próximo, que é o domingo de Ramos e da Paixão, era chamado de segundo domingo do tempo da Paixão. Por quê? Porque depois da reforma litúrgica, a Quaresma ficou dividida em duas grandes partes. Da primeira à quarta semana, nós acompanhamos o aspecto penitencial da Quaresma. A igreja nos fala do jejum, da esmola, da oração, da penitência. A segunda parte da Quaresma, que se inicia com este domingo, o 5º domingo, vai falar da penitência, não nossa, mas que realizou aquele que não precisava fazer penitência, que é Jesus Cristo, o mistério do sofrimento de Jesus. Então, nesse 5º domingo, nós já vamos observar nos textos litúrgicos. Quem vem à missa todos os dias tem o privilégio de acompanhar. Nós vamos começar a acompanhar os judeus encontrando motivos para condenar Jesus. Por quê? Primeiro, porque Jesus se passava por Deus, e de fato Jesus é Deus. Depois, Jesus começava a denunciar que a religião que eles praticavam era uma religião infértil, alicerçada em preceitos, mas não fundamentada no amor de Deus. Isso incomodava e eles queriam matar a Jesus. Esse episódio do Evangelho de hoje é uma das tentativas maquiavélicas que os mestres da lei e os fariseus estavam tentando fazer para prender a Jesus. Então vamos entender um pouquinho o sentido desse evangelho. Mas antes, nós percebemos algo diferente no espaço celebrativo. O que tem de diferente? As imagens estão veladas, sobremaneira a imagem
do Cristo crucificado. Porque nós vamos começar, como o padre acabou de dizer, a refletir sobre o mistério da cruz, né? E a cruz, meus irmãos e filhos em Cristo, a cruz nem sempre ela é compreensível. Nós podemos olhar nossa vida, quantas coisas, quantas realidades, quantos acontecimentos da nossa vida, quantas fatalidades nós não compreendemos. A cruz é um mistério que salva, indubitavelmente, mas a cruz nem sempre ela é elucidável, compreensível na nossa consciência tão pequena. Nós não compreendemos a realidade como um todo, mas Deus compreende. Nada na vida é à toa, nenhuma sequer cruz, nenhum sequer sofrimento é vão, mas é pedagogicamente um modo que Deus encontra, ou de nos chamar nós pessoalmente à conversão, ou de por meio de nós purificar a outros e chamar a outros à conversão. Tudo tem um propósito, mas nem tudo é compreensível. Por isso nós velamos a cruz, e ela vai ser desvelada no dia da paixão, que é a Sexta-feira Santa, onde nós compreenderemos o mistério da cruz de Cristo. Mas pode ser que algumas cruzes nossas sejam desveladas, mas outras não. Mas lá no fim dos tempos, no dia do juízo final, todas serão desveladas e nós compreenderemos as tentativas incessantes de Deus de nos santificar, porque Deus quer que nós tenhamos o céu na eternidade. E o que é o céu, né? Sabe aqueles momentos bons da vida que a gente passa, né? Parece que tudo está caminhando bem, momentos de conquista, de realizações, sabe aqueles momentos bons que todo mundo tem, né? Isso ainda é muito pequeno perto do que é a felicidade do céu. Nós não podemos abarcar aqui. Deus sabe que Ele tem algo de muito melhor para nós, mas nós pensamos que o melhor está aqui nesse mundo degradável, só por causa de uns prazeres, umas realizações tão efêmeras, que hoje nós temos, amanhã não temos mais. Deus sabe que o céu é uma felicidade que não passa, e por isso que Ele quer o céu para todos, e Ele faz de tudo, até mesmo se tiver de colocar cruzes em nossas vidas neste mundo, para que na vida futura nós entremos no céu, Ele vai fazer. Por isso, meus irmãos, nós acompanhamos a partir de agora o mistério da cruz de Cristo, também nas nossas cruzes. O evangelho de hoje tem muitos detalhes, né? Nessas últimas semanas da quaresma, nós vamos acompanhar muito o evangelista João, né? Estamos acompanhando nesta semana que passou, e a partir de agora também o acompanharemos, né? O fato é o seguinte no evangelho de hoje: Jesus estava dentro do templo de Jerusalém, ensinando seus discípulos. De repente, aparecem os doutores da lei judaica e os fariseus, sabe, aqueles que não tinham pecados, sabe, aqueles que eram religiosos, exímios, né, mais santos que o próprio Cristo. Trouxeram no templo uma mulher pega em flagrante adultério, colocaram-na na frente de Jesus e dos discípulos, e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés mandou na lei apedrejar tais mulheres. E o que dizes tu? Ora, se Moisés diz, por que vocês não fizeram já, né? E levaram ela até Jesus? Porque, na verdade, eles queriam não matar a mulher, mas queriam matar quem? A Jesus. Era um jeito perfeito. Aquela situação para eles era perfeita. Mas nós podemos passar a perna em qualquer outro ser humano, mas em Deus ninguém passa a perna. Jesus escorrega igual um sabonete, né? E eles, no final, nós vamos ver da trama, eles saem fora, um por um. Não deu certo, mais uma vez, porque não chegou a hora.
e quando chegar a hora, aí sim, mas não chegou ainda. O fato é o seguinte, duas coisas nós precisamos entender, né? De um lado nós temos a lei dos judeus, que eram aquele povo que lá habitava, naquele território. De um lado a lei judaica. A lei judaica e a religião judaica, né? Hoje a parte civil e a parte religiosa, naquele tempo era uma só. A lei civil e religiosa era uma só, era a própria Escritura, né? As leis que estavam no Antigo Testamento. Então, o que diz o Antigo Testamento? Particularmente o livro do Deuteronômio, no capítulo 20 ou 22, se não me engano. O que diz lá? Quando um homem e uma mulher são pegos em flagrante adultério, publicamente, no mínimo sob 2 testemunhas, eles devem ser apedrejados. Os dois. Começa errado por aí, porque eles levaram diante de Jesus somente a mulher não adulterou sozinha. Não é verdade? Começa aí. Então a lei judaica manda fazer isso. Só que, em certo ponto da história, o Império Romano dominou o território dos judeus. Então aquele território todo de Jerusalém, da Galiléia e da Judéia era jurisdição do Império Romano. E tinha uma lei imperial que dizia: ninguém pode matar ninguém a não ser sob a ordem do governador. Naquele tempo era Pôncio Pilatos. Sobretudo publicamente. 2 leis que se opunham. Uma, a lei da Escritura, a palavra de Deus. Jesus era judeu exímio. Do outro lado, a lei imperial. O que eles fizeram? Levaram a mulher diante de Jesus, procuraram fazer de Jesus juiz daquela mulher, mas no fundo eles queriam tornar Jesus de juiz, réu de condenação. Se Jesus dissesse: vamos apreciar e obedecer a lei de Moisés, Deuteronômio, está dizendo que é para matar, matem-na. Imediatamente os fariseus e os doutores da lei iam chamar a guarda imperial e Jesus seria preso, porque estaria desobedecendo a lei do Império Romano e mandando matar alguém publicamente. Se ele fizesse o contrário, não, nós temos que acolher a mulher e obedecer a Pôncio Pilatos e a lei romana, não podemos matá-la aqui. Só ele pode autorizar. Os doutores da lei iriam acusá-lo: você se diz Deus, mas está se antepondo à Escritura. Então você é uma farsa. Conseguem perceber que Jesus estava ali, ó, como que é aquele dito: se ficar o bicho pega, se correr o bicho não sei o quê, alguma coisa assim, né? O padre esqueceu. É isso, Jesus estava nessa situação. Só que ele é Deus, né? Ele se abaixa no chão e começa a escrever na areia. Devia ter areia, né? Sei lá, aqui diz chão, não sei. Ele começa a escrever, né? E alguns estudiosos dizem que Jesus ali provavelmente escrevia o nome de cada doutor da lei fariseu, e embaixo do nome deles escrevia os seus pecados públicos e também os ocultos. E escrevendo, né? Maria, João, Pedro, embaixo do nome, cada transgressão e perversão, né? Depois eles continuaram insistindo para Jesus dar uma resposta, porque eles não queriam matar a mulher, eles queriam matar Jesus. Ele precisa dizer algo para ele ser condenado, e o que ele disser não tem jeito, ou ele vai para um lado ou ele vai para o outro, ele vai ser condenado, né? E aí Jesus se levanta, porque eles ficaram insistindo, e diz aquela frase que nós conhecemos, e até os pagãos que não vêm à igreja conhecem: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Uma frase fantástica. E ele se abaixa novamente, se inclina, diz o texto, e continua a escrever no chão.
Este inclinar-se de Jesus tem um significado muito relevante. No fundo, o inclinar-se de Jesus é o inclinar-se de Deus, por meio do mistério da encarnação. Deus é grandioso, perfeito, infinito, mas Ele se inclinou, se diminuiu, se rebaixou, se tornou ser humano, Jesus de Nazaré, porque o homem, nenhum ser humano é digno por conta própria de chegar à divindade. Nenhum ser humano tem dignidade diante de Deus. Por isso que Ele se inclina, para mostrar que Ele é Deus, Ele que tem que se inclinar e não nós, com o nariz empinado, chegarmos aos céus. E aí, depois de Ele se inclinar e eles ouvirem essa frase, quem não tiver pecado, atire a primeira. Eu acredito que seja verdade o que Jesus estava escrevendo, né? O Evangelho não fala, né? Imagine você com seus pecados escritos no chão com seu nome e todo mundo que te conhece ali junto, não é? O texto diz que foi saindo um, a começar pelos mais velhos. Quanto mais anos de vida, mais pecados carregamos e menos indignos nós somos de apontar alguém. Por isso que Jesus se inclina e espera isso acontecer. E o texto diz: Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Não sobrou ninguém, até mesmo os discípulos. Acho que Jesus escreveu os pecados dos discípulos também, foram tudo embora. Sobrou ele e ela. Santo Agostinho tem um livro. Santo Agostinho foi um bispo do século IV para o V, uma transição, né? E Santo Agostinho tem um livro que é a homilia de todo o Evangelho de João. A homilia 33 vai refletir sobre este trecho do Evangelho de João, essa passagem da pecadora. E é muito bonito ler o livro dos santos, né? Nós temos a homilia desse texto do século V, IV, né? A nossa igreja não nasceu no século XX, igual a protestante. Nós temos história, não é? E Santo Agostinho vai dizer: naquele momento só sobrou duas realidades: a miséria estampada nas lágrimas daquela mulher arrependida, e a misericórdia estampada no olhar de Jesus a acolher aquela mulher. Miséria e misericórdia se encontram e não há mais ninguém para testemunhar isso, né? E a pergunta que fica: então Jesus acabou descumprindo a lei de Moisés? Não, porque a lei disse: para apedrejar tem que estar no mínimo sob duas testemunhas, mas só restou ele. Então ele não descumpriu a lei de Moisés, porque Jesus diz no outro trecho: eu não vim abolir a lei, mas eu vim dar-lhe pleno cumprimento. Jamais descumprir a Escritura. E de fato não o descumpriu. Ele a acolheu, a abraçou, né? E as lágrimas dela puderam tocar a Jesus. E aí ele disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Meus queridos filhos e irmãos em Cristo, muita gente conhece esse Evangelho, né? Até quem não vem na igreja, quando a gente quer contribuir para a santificação de alguém, muita gente vai dizer assim: você está implicando, né? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Você já deve ter escutado isso aí, não é? Mas a turma pega esse versículo e esquece do último: de agora em diante vai e não peques mais. Tem gente que pega esse trecho para fundamentar a sua perversidade, né? A sua pequenez, os seus pecados. E aí Jesus diz: eu não te condeno, mas de agora em diante não peques mais. Jesus não fala, né? Deixa a vida levar, eu te perdoo sempre. Não, de agora em diante não peques mais. Por quê?
Jesus prometeu para a mulher, e Ele promete para todos nós, a misericórdia, enquanto estamos aqui. Este é o tempo da misericórdia, essa caminhada nessa vida. Quando morremos, cessou o tempo da misericórdia. Nós seremos submetidos ao justo juízo de Deus. Não há nada mais a fazer, é só colher os frutos do que foi plantado aqui. Então Ele promete misericórdia para a mulher, mas Ele não promete quantos anos de vida ainda ela tem. Você vai ter 10 anos de vida ainda. Então 10 anos, vai lá adulterar de novo. Na hora que estiver no 10º, aí você volta, senão você fica fora do céu. Jesus não falou isso. Ele prometeu misericórdia, mas não prometeu longa vida. Então, nós não sabemos quando vai ser nosso último suspiro. E se morrermos em estrado de pecado grave, distante de Deus, nós não herdaremos os céus. Por isso que é conveniente o quê? Não deixe para se converter amanhã, é hoje. Por isso que ele fala, de agora em diante não peques mais. Pode ser que essa mulher, ao sair dali, teve um infarto fulminante. Se aconteceu isso, ela foi para o céu. Mas pode ser que ela voltou a pecar e morreu em estado de pecado e foi condenada. Mas ela tinha sido perdoada antes, mas ela não utilizou-se de maneira consciente da misericórdia. Hoje a pergunta para nós, né? Se nós morrêssemos hoje, iríamos para o céu ou para o inferno? Como está a sua alma? Sem pecado mortal, em estado de graça, em comunhão com o próximo, em comunhão com Deus, numa vida reta moralmente, numa vida de oração, ou ainda tem coisa meio cambaleando? Pode ser que você morra hoje. E aí? Então a questão da salvação, tudo isso que o padre está falando, não é uma agressividade medieval, é um fato concreto, né? Esses 100 anos que a gente vive aqui, vão determinar a nossa eternidade. Vale a pena viver 100 anos longe de Deus e depois viver uma eternidade no inferno? Vale a pena? Não vale a pena. Por isso nós nos revestimos da penitência, por isso aceitar a cruz, por isso rezar, por isso ser de Deus. Se tiver que alguma coisa ser deixada de lado, nós temos que gradativamente ir abandonando, na medida da nossa fragilidade e condição, porque nós somos frágeis, mas nós precisamos nos aproximar mais de Deus. Não sabemos o dia e nem a hora. Na pandemia morreu muita gente. Será que todos morreram em amizade com Deus? Não sabemos. Teve gente que pegou o Covid hoje e amanhã morreu. E aí? Deu tempo de se reconciliar com o próximo e com Deus? Então, é hoje, de agora em diante, não peques mais. Nós ouvimos a segunda leitura, meus irmãos, que é muito bonita, né? A segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. São Paulo diz uma frase que reflete isso que o padre está falando, né? Não que eu já tenha recebido tudo isso que já seja perfeito. Olha, se São Paulo se diz que não recebeu tudo ainda, o céu, e que não é perfeito, imagine nós. Mas eu corro para alcançá-lo, visto que já fui alcançado por ele. Eu não julgo já tê-lo alcançado, porque tem gente que já acha que o céu está garantido. Se São Paulo está dizendo que julga não ter alcançado ainda, ele estava vivo, né? Evidentemente, quando escreveu, né? Não é uma transcrição. Se ele julga naquele momento que ele já estava convertido, ainda não ter alcançado, imagine nós. E tem gente que acha que é assim. Olha a ideia das pessoas hoje em dia. No fundo, as pessoas tentam enganar a si próprias, para não pesar na consciência. A ideia é essa: o céu já está garantido, e para ir para o inferno eu preciso fazer esforço. Essa mentalidade. E é o contrário. O inferno está garantido. Fica sem rezar, fica sem buscar a Deus.
você vai ver sintomas do inferno em você e na sua família. Então é o contrário, o céu exige esforço. São Paulo diz: não, eu não julgo já tê-lo alcançado, mas eu faço uma coisa, ele diz: esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para a frente, corro direto para a meta, rumo ao prêmio, que do alto Deus me chama a receber em Cristo, que é o céu. Nós também precisamos dar passos, nos lançar à frente, né? Por isso que ele fala no começo da leitura: eu considero tudo como perda, tudo como lixo, diante do mistério de Cristo. E é verdade. O que vale o dinheiro? O que vale o prazer, a realização, os bens, os afetos, diante de uma eternidade no céu? Não vale nada. Meus irmãos, minhas irmãs, que Deus nos ajude também a nos lançar adiante. Nós estamos próximos do tempo da Semana Santa, nós estamos próximos, que nós, a partir de hoje, nos reclinemos como Cristo e nos interiorizemos para avaliarmos o que eu preciso fazer ainda nessa Semana Santa. Silenciar mais, refletir mais, rezar mais, ser mais de Deus e menos do mundo. Que Ele nos ajude, assim seja. Amém. Irmãos e irmãs em pé, professemos a fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs caríssimos, oremos ao Senhor que faz maravilhas para que realize na igreja e no mundo aquilo que anunciou pelos profetas. Nós responderemos: Senhor, tende piedade de nós. Piedade de nós. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que encontrem em Jesus Cristo o bem supremo e o anunciem com alegria ao mundo de hoje, oremos ao Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Pelos catecúmenos e pelos fiéis da Santa Igreja, para que o poder da ressurreição de Jesus Cristo os faça correr em entusiasmos para a Páscoa. Oremos ao Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Pelos responsáveis no governo nas nações, para que a sabedoria com que Deus os enriquece sirva sempre para o bem dos cidadãos. Oremos ao Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Pelos esposos que cometem adultério, para que os discípulos de Jesus saibam acolhê-los como Jesus acolheu a pecadora. Oremos ao Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Pelos fiéis da nossa comunidade paroquial, para que o sacramento da reconciliação lhes
lhes dê a paz e a alegria de Jesus Cristo ressuscitado. Oremos ao Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Coloca a mão no seu coração, faça diante de Deus uma aliança de amor. Senhor, nós precisamos voltar para vós neste tempo da paixão. Que o Senhor nos ajude, nos acolha, nos dê forças. Entregue também, meus queridos, no altar seus pedidos, agradecimentos, suas preocupações, as dificuldades da vida, da família. Senhor nosso Deus, que em Jesus Cristo, vosso Filho, nos revelastes as dimensões infinitas do vosso perdão, dai-nos a graça de ser exigentes como nós próprios e misericordiosos para com os outros. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos assentar, ofereçamos no altar nossa vida, a nossa história, a nossa família. Bendito és tu, ó Deus Criador, revestes o mundo da mais linda flor, restauras o fraco que a ti se confia, e junto aos irmãos em paz o envias. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Bendito és tu, ó Deus Criador, por quem aprendeu o gesto de amor, colher a fartura e ter a beleza de ser a partilha dos frutos na mesa. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Deus Todo-Poderoso, concedei aos vossos filhos e filhas que, formados pelos ensinamentos da fé cristã, sejam purificados por esse sacrifício, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, louvar-vos, Pai Santo, rico em misericórdia, e bendizer o vosso nome enquanto caminhamos para a Páscoa.
seguindo as pegadas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, Mestre e modelo da humanidade, reconciliada e pacificada no amor, vós reabris para a Igreja, durante esta quaresma, a estrada do Êxodo, para que ela, aos pés da montanha sagrada, humildemente tome consciência da sua vocação, de povo da aliança, e celebrando vossos louvores, escute vossa palavra e experimente os vossos prodígios. Por isso, olhando com alegria esses sinais de salvação, unidos aos anjos e aos santos, entoamos os vossos louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho,
Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Vicente e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Vamos receber as nossas crianças, cheguem até nós cantando. Criançada, vem cá, vem louvar Jesus Cristo que está sobre o altar. Criançada, vem cá, vem louvar Jesus Cristo que está sobre o altar. Vem cá, vem cá, vem louvar Jesus Cristo que está sobre o altar. Vem cá, vem cá, vem louvar Jesus Cristo que está sobre o altar. Criançada, vem cá, vem louvar Jesus Cristo que está sobre o altar. Criançada, vem cá, vem louvar Jesus Cristo que está sobre o altar. Vem cá, vem cá, vem louvar Jesus Cristo que está sobre o altar. Muito bem, vamos ver o que vocês hoje refletiram, sobre o que vocês refletiram, o que aprenderam. Lembra? O que vocês refletiram hoje lá? A gente... na verdade eu não lembro mesmo. Eu não lembro. Não lembra também? Meu Deus, faz tanto tempo assim? A gente viu estrelinha. O quê? A gente viu estrelinha. Não entendi. O que ela falou? A gente viu estrelinha. Ah, historinha? Ah, o padre está meio surdo. A gente além de... aprendeu que não pode jogar pedra nos outros. Olha, que bonito. Não pode jogar pedra no chão. Ah, é? Copiou da outra, hein? E o Ruivinho? Não pode falar mal dos outros. Muito bem. Que não pode brigar com os irmãos. Olha só. Que não pode maltratar Deus. Olha que bonitinho. Aprendemos a ter educação e a não maltratar os outros. Não jogar pedra nos outros e não me responder às mães. Olha, Responder às mães. não pode responder. Não sei. Vai cair, tá desamarrado o cadarço, hein? Tem que cuidar da família. E não pode jogar pedra nos outros. Muito bem. Não pode jogar pedra nos outros.
amar os irmãos. Olha, Não pode responder os pais. Tudo que você tem que fazer é com a pessoa que você quer que a pessoa faça com você. Não você fazer o que a pessoa não quer que você que faça com você. muito bem. E nós temos defeitos? Sim. Então, se nós temos defeitos, nós não queremos ser julgados, não é verdade? Pelos outros. E também nós não podemos o quê? Julgar. A gente pode julgar. Não pode julgar, não pode condenar. Quem gostaria de levar pedradas? Ninguém. Então também nós não podemos. Exatamente. Olha que bonito. Muito bem. Então, meus irmãos, antes de participarmos do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação, vínculo de união fraterna, cantando, vamos rezar juntos como o Senhor nos ensinou. Junto ao mar eu hoje ouvi, Senhor, tua voz a me chamar e ensinar lições de amor ao meu irmão. Esta voz me transformou, a minha vida ela mudou. Senhor, ensina-me a rezar a tua prece. Pai nosso, nós te amamos. Pai nosso, te ofertamos. Pai nosso, nossas mãos de irmãos. Pai nosso, nós te amamos. Pai nosso, te ofertamos. Pai nosso, nossas mãos de irmãos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai nosso, nós te amamos. Pai nosso, te ofertamos. Pai nosso, nossas mãos de irmãos. Pai nosso, nós te amamos. Pai nosso, te ofertamos. Pai nosso, nossas mãos de irmãos. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Muito bem, podem voltar para os lugares. Dê um abraço no papai, na mamãe, na vovó, no coleguinha. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo.
Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Se alguém duvidar de ti, dizendo que não ama, e pelos erros teus julgar teu viver, não desanimes, não, Deus vê teu coração. A menor intenção de ser melhor já é amor. Desde um sorriso a um olhar, sim, é amor. Se a imagem e semelhança do amor foste criado, então dos teus atos o mais sincero e natural é o teu amar. Se alguém duvidar de ti, dizendo que não ama, e pelos erros teu julgar teu viver, não desanimes, não, Deus vê teu coração. A menor intenção de ser melhor já é amor. Desde um sorriso a um olhar, sim, é amor. Se a imagem e semelhança do amor foste criado, então dos teus atos o mais sincero e natural é o teu amor. Pega o sol. Eu pergunto se existe alguém aqui que nunca falhou na vida, ou arrependido quis voltar atrás. Não importa se tu és pecador, às vezes sem forças pra lutar, o caminho de Deus é o teu lugar.
pois Deus me ama, eu nasci para amar. Oremos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que sejamos sempre contados entre os membros de Cristo, cujo corpo e sangue comungamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos assentar para os avisos rapidamente. Celebração da Via Sacra, próxima sexta-feira, às 19h30, aqui na Matriz São João Batista, presidida pelo Padre Diego. Formação para coroinhas e acólitos. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 20 de abril. A formação iniciará dia 23 de abril, no sábado, às 14 horas, na Matriz de São João Batista. Domingo de Ramos, no próximo final de semana, iniciaremos a Semana Santa com a celebração de Ramos. Atenção aos horários de missa. Sábado, às 19 horas, domingo, 8 horas da manhã, com procissão. E domingo, às 19 horas. No domingo de Ramos, encerra a campanha da fraternidade. Como gesto, convidamos todos que puderem trazer 1 quilo de alimento nas missas, no próximo final de semana ou durante a semana, deixar na secretaria paroquial. Encontro de meditação do Evangelho, na próxima quinta-feira, às 19h30, todos são convidados e as equipes litúrgicas convocadas. Quem estará ministrando será o Frei Hotmar? Isso? Hotmans. Tá. O desômetro do mês de março fechou em 91% a meta. Agradecemos a todos que colaboraram e os que não são dizimistas ficaram convite para uma experiência de amor. E também, Padre, temos 2 aniversariantes hoje, aniversário do Natalício e Carmen Gabi, 83 anos. Olha. E também a rifa da comunidade Santa e de Virgens, cesta de beleza para o Dia das Mães. Falar com Mariana, ela está aqui na paróquia, e são R$10. Quem são os aniversariantes? O cachorro atrapalhou. Aniversário de Natalício e Carmen Gobi. Natalício? 83 anos. Tem um Natalício aqui. Olha só. Ah, lembro. Veio comemorar. A Carmen, ela é a Dona Carmen, Carmen. né? Isso. E quem é o outro aniversariante? É Natalício. Ah, o Natalício. Cadê? Está? Natalício está? Não. Alguém mais fez aniversário essa semana? Ei, fiquem em pé que o padre vai dar uma bênção para vocês. Hoje tem festa na casa da Dona Carmen, todos convidados. Quem fez aniversário, fique em pé para o Padre dar uma bênção. Incline-se. Deus Todo-Poderoso, volvei vosso olhar sobre esses vossos filhos que celebram a vida, concedendo-lhes saúde, paz, proteção. Possam sempre, Senhor, abraçá-lo, buscá-lo acima de todas as coisas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma salva de palmas para os nossos irmãos. Parabéns, viu? Deus abençoe. Deus abençoe. Muito bem. Tirar o desômetro. Olha, esse mês nós não chegamos onde devíamos. Cadê o desômetro? Põe de novo. Já tirou? Ah lá. 91%. Nós temos que chegar no 100%. Tá bom? Então, o padre conta com a ajuda da comunidade. Aqueles que não são dizimistas e trabalham precisam cumprir o mandamento de Deus e da igreja. A quem tem renda, nem que for R$1, deve devolver o que cabe a Deus da parte do que você recolhe, tá? A Bíblia nos diz que deve ser entregue como primícias 10%.
Mas você pode pegar uma quantia relevante, né? Conforme o seu coração, né? Tira uma quantia conforme o seu coração e fala: essa quantidade todo mês é de Deus. As coletas que fazemos na missa não é dízimo, é uma gratidão a Deus. O dízimo é aquele compromisso mensal. Então faça uma experiência, tá bom? E nós vamos chegar lá no 100%. O padre pediu para os pais das crianças que querem ajudar o padre no altar, né? De 7 anos até 14, dá para ser coroinha. E de 14 a 30, dá para ser acólito, né? Então, tem gente que quer, mas ainda não deu o nome. Então, deem o nome, é bom trazer as crianças para o altar, viu? Não tem lugar melhor para educarmos na fé. Então, dê o nome para ajudar o padre. Muito novinha não dá, porque aí não vai conseguir, né? Menos que 7 anos, talvez. Se bem que apareceu uma criança de 6 anos, que gigantesca. Eu falei, nossa, né? Então, deem os nomes, que nós vamos começar dia 23, a formação, tá bom? Não esqueçamos, foi falado nos avisos, não, no próximo domingo a missa não será 9h30, será às 8 horas. Por quê? Porque tem procissão, depois tem gente que precisa fazer comida, né? Então o padre pensa em tudo, né? O padre sempre vai comer na casa de alguém, né? Mas o padre não faz, mas a gente sabe que tem que fazer. Então às 8, com a procissão, nós terminemos num horário que dê tempo de voltar para casa, com tranquilidade, e prepararmos tudo. Vamos ficar em pé. Tem mais avisos? Nos preparemos bem para a Semana Santa. Nós temos o último dia de confissões. Quem ainda não confessou na Quaresma deve fazê-lo. Na terça-feira, às 19h30, na paróquia Nossa Senhora Aparecida. É o último dia de confissões comunitárias. Aproveitem, viu? Faz a listinha. Ou não precisa ficar contando história para o padre, é só falar o nome do pecado, tá bom? E vai receber a absolvição e o perdão de todos eles. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Irmãos e irmãs, uma semana abençoada, que a alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. É tarefa e missão da igreja, boa nova no amor proclamar, no diálogo com a cultura, para a vida florir e fecundar. E quem rede se vai construir, e a pessoa humana formar, quando anseio do conhecimento